Boa noite, boa noite. Graças a Deus. Fique de pé, vamos juntos entrar na presença de Deus. Descerá sobre ti O Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá. Tua alma viverá. Teu espírito renovará. E no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá. Teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorará, e saltará, de alegria, e chorará, e saltará de alegria. Vem Espírito Santo me guiar. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Vem Espírito Santo visitar. Do Espírito, vento do Espírito, vento do Espírito, só nesse lugar, e enche os nossos corações, e enche os nossos corações. Vento do Espírito, do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar, e enche os nossos corações, enche os nossos corações. Vem Espírito Santo me guiar. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Vem Espírito Santo visitar. Levante suas mãos, o seu rosto, porque quando nós nos colocamos, quando nós nos apresentamos diante de Deus, e nós nos rendemos, e nós nos prostramos diante dele, e reconhecemos a sua soberania, a sua graça, a sua glória, o seu poder de salvar, de restaurar, de transformar. O Espírito do Senhor vem sobre todos aqueles que, com a alma quebrantada, o coração sincero, e se derrama diante do Senhor, Ele vem para restaurá-los. O Senhor vem para renová-los. Então, coloque-se diante de Deus, reconhecendo as suas limitações, reconhecendo a sua dependência, as suas fraquezas, reconhecendo que somente através dele e da sua presença é possível nos mantermos firmes,
nos mantermos de pé diante do mundo e das suas inúmeras situações que se levantam para nos destruir, para nos derrotar. Mas quando nos derramamos diante do nosso Deus, Ele vem sobre nós com a sua presença gloriosa para nos levantar, nos fortalecer. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, sopra do teu vento nesta noite, para que toda alma fraca, cansada, venha ser renovada, avivada. Que o teu Espírito, Senhor, nesta noite, faça com que todos tenham de fato e de verdade um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Ó Espírito Santo, nós entregamos a vida de todos nesta noite nas mãos do Senhor, e que o Senhor fale conosco e nos dê a tua salvação, em nome e para a glória do nosso Senhor. E os que creem, digam que assim seja. Diga graças a Deus. Dê palmas para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Podem sentar, por gentileza. Eu gostaria, nós já vamos entrar na mensagem, aqueles que trouxeram a Bíblia, peguem em mãos, por favor. Abra sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Mateus, primeiro evangelho e o primeiro livro do Novo Testamento. João Batista foi aquele que antecedeu a Jesus. Ele preparou o caminho para a vinda do Messias, para a vinda do nosso Senhor. E no capítulo 3, no 8º versículo, ele disse assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele não fala de conhecimento. Frutos de respeito à obra. Frutos diz respeito a resultados do que a fé, do que a palavra, do que o Espírito Santo ele promove na vida daqueles que de fato, de verdade, se voltam para Deus. Aí, o mesmo João Batista, no versículo 11, no 11º, no mesmo capítulo de Mateus 3, ele disse assim: e eu, em verdade, vos batizo com água, vírgula, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, ou seja, depois de mim, ele é mais poderoso do que eu. Não sou digno de sequer levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, preste atenção. Assim como João Batista, aqui no capítulo 3 de Mateus, fala: eu vos batizo com água. A pessoa que realiza o batismo é o oficial da igreja. É aquele que está representando João nas águas, que representa Jesus. É o pastor. E qual é o significado desse primeiro passo, que eu considero o mais importante? Porque esse aqui, os demais, dependem desse aqui, que é o passo de você assumir, de você aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa decisão não parte do pastor, não parte de Jesus, parte do candidato, da pessoa que decide ao arrependimento, porque ela reconhece seu passado, seus erros, suas falhas, para que ela de fato, o batismo nas águas,
funcione, tem que haver arrependimento. Arrependimento não é um sentimento, é uma decisão. Que não adianta a pessoa dizer assim, eu me arrependo de tudo que eu fiz, ou de tudo que eu faço. Mas se não houver dentro dela uma decisão de assumir a fé e dizer, nunca mais eu volto a fazer isso. Eu não quero isso para a minha vida. Durante muito tempo, eu vivi prisioneiro, refém das minhas vontades, do mundo em que eu vivi. Eu vivi escravo dos vícios, enfim. Então ela diz, eu aceito o meu Senhor, é como o casamento. Nenhuma mulher vai aceitar dividir o seu marido com outro. E nenhum homem vai aceitar dividir a sua esposa com outra. Com outro, perdão. A decisão de você assumir um relacionamento não é diferente quando você aceita o Senhor Jesus. Amém, pessoal? Se a pessoa, ela, ao descer as águas, ela volta à prática de tudo que antes ela praticava, então, na verdade, ela não se batizou. Ela simplesmente tomou um banho de piscina, de rio ou ainda de batistério. As águas simplesmente molharam o corpo. Quando é que esse batismo é funcional? Quando há morte. O candidato ao batismo, ele morre, literalmente falando, para tudo aquilo que antes ele trazia dentro de si. As mágoas, os maus olhos. Ele está morto. Se antes a mão dele o fazia pecar, por isso que Jesus disse, se a tua mão te faz pecar, arranca, é melhor você entrar no céu sem uma das mãos do que você ir para o inferno com as duas. Se o teu olho te faz pecar, remova-o. Não é que você vai arrancar o olho, fisicamente falando. Ele está dizendo que a pessoa removeu o pecado. O arrependimento é isso. O arrependimento não é a pessoa chegar lá para o padre, eu vim aqui me confessar. Isso não funciona. Eu vim aqui dizer que eu fiz isso e isso. Você vai ali no cantinho, você faz algumas orações do Pai Nosso, da Ave Maria, você vai pagar a penitência e você está perdoado. A pessoa lá na frente volta a fazer de novo. É o problema da graça, que muitos enxergam a graça com liberdade para fazer o que quer, uma vez que ela cumpre ela tem seus compromissos para com Deus. Aí eu dou a minha oferta, eu dou meus dízimos, venho à casa do Senhor aos domingos, eu falo com o Senhor, então o Senhor me perdoa de tudo que eu fiz ao longo da semana. Aí é muito fácil servir a Deus desse jeito. É muito fácil a pessoa dizer que se entregou para Jesus durante 40, uma hora que ela esteja ali na igreja, e quando ela sai dali, ela tira a capa, ela tira a lâmpada do bocal e passa a viver a vida do jeito que ela vivia. Então não houve entrega. Entrega é compromisso. Entrega é decisão. Não, eu decidi. Você sabe que existem pessoas que elas são fiéis à religião mais do que a Jesus. São fiéis à denominação mais do que a Cristo. Ela bate no peito, eu sou isso, eu sou aquilo. Se ela assumisse Jesus como ela assume determinadas posições, ela seria outra pessoa. Então o primeiro passo para Deus agir na vida de uma pessoa é exatamente esse. É a pessoa se arrepender. O que é arrependimento? Sentimento de pesar. Decisão pelo erro praticado, cometido. Eu sempre gosto de definir arrependimento em 3 pilares. Reconhecer o erro, aí é humildade, fruto do Espírito Santo, humildade. Confessar o erro e abandonar. A pessoa não, eu estou errado. E ela assume, ela admite, não, eu estou errado. Ela vomita, uau, põe para fora. Nunca mais eu volto a fazer isso. Porque houve uma decisão, houve um arrependimento sincero. Amém, pessoal? Então a pessoa tem que repensar sua vida e decidir se de fato ela quer levar a sua fé a sério.
ela abandona as mentiras, as mágoas, os maus olhos. Ela disse, não, eu tenho que mudar. Porque, imagine, você vem, busca a Deus, ouve a palavra, mas sem compromisso nenhum. Mas você quer cobrar de Deus aquilo que Ele prometeu. Como eu posso exigir dele algo se eu não decido obedecê-lo? Se eu não decido segui-lo? Mas segui-lo não é simplesmente colocar uma Bíblia debaixo do braço. Não é estar ali na igreja, entre os irmãos, ouvindo, buscando. Se quando eu saio da igreja, o meu comportamento muda. Se dentro da minha casa, eu sou diferente do que eu sou aqui. A minha mulher, a Rose, é a minha primeira ovelha. E eu sou o pastor dela. Como é que eu vou me sentir estando aqui, falando da palavra de Deus, e ela me observando? Ela vai dizer, pô, pera lá. Graças a Deus, eu nunca ouvi isso dela e nunca vou ouvir. Você é uma coisa na igreja, aqui você é outra. É ruim, hein? Assim como eu exijo, cobro dela no sentido natural, posicionamento de uma mulher de Deus, eu tenho que estar vigiando 2 vezes, porque além de eu ser pastor dela, ela é minha primeira ovelha. Se eu não consigo cuidar da alma dela, como é que eu vou cuidar da minha? Como é que eu vou cuidar da de vocês? Então, gente, por favor, absorva isso aqui. O primeiro passo para a salvação, o batismo nas águas. Aí João Batista disse, esse aí é comigo, disse João, eu vos batizo. Esse é o pastor, o homem de Deus, amém? A gente leva você, através da palavra, consciência, através do arrependimento. Eu aceito. Você vai descer as águas, não é para tomar um banho, para se refrescar, não. Eu quero nascer de novo. Eu quero deixar o passado, as mágoas, as mentiras, tudo de errado, muito bem. O próximo passo não pode demorar muito. É como o noivado. Você sai do noivado e é um passo para quê? Para o casamento. Imagine a moça, noiva do rapaz, 5, 6 anos. Alguém pergunta, e aí? Quando é o casório? Quando é que casa? Quando é que a aliança sai daqui e vem para cá? O pai cobra, os parentes próximos cobram, as amigas cobram, e aí, vai ou não vai? Sai ou não sai? Não, a gente está resolvendo, a gente está ajeitando, a gente está se conhecendo. Aí o pai pergunta assim, e aí, meu caro, quando é que você vai assumir a minha filha? E a mãe fala, e aí, minha filha, quando é que o fulano vai casar? Vocês estão vivendo uma vida, deu para entender, né? Vocês já estão vivendo uma vida de marido e mulher, não pode, vocês têm que resolver isso. Daqui a pouco, depois de 5, 6 anos, ele fala assim, não, eu não quero casar mais. Eu achei melhor a gente pensar um pouco, mas a gente ficou tanto tempo junto, não foi suficiente para você me conhecer e eu conhecia você? Ou seja, ele não quer compromisso. Eu já vi muitos casos assim, minha filha, sai fora. Ele já provou que não quer ser marido. Ele já provou que ele não quer uma esposa, ele quer uma mulher. E mulher você encontra aí aos montes, como encontra homens também. Compromisso é uma coisa séria. Amém, pessoal? Aceitar Jesus é isso. Arrependimento, pessoal. Reconhecer que precisa mudar. Aí ele disse, porém, ele é o Senhor Jesus. O pastor já não tem mais nenhum tipo de ação de promover isso aqui. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Aí é com Deus. Aí é entre o homem de Deus que está ensinando, o candidato ao recebimento do Espírito e o Senhor Jesus, que é quem batiza. O que é o batismo com o Espírito Santo? É o selo de Deus. O batismo com o Espírito Santo é o QR Code. Quando você vai comprar um determinado produto, você vai lá na prateleira, tem um QR Code lá. A moça, quando pega o produto, antigamente batia o preço, né? Agora ela já coloca lá, pip,
E quando ela não acha, ela, ó, esse daqui está sem, procura um outro lá, um produto que tenha. O Espírito Santo é exatamente isso. É o selo de Deus. O Espírito Santo é Deus operando, agindo dentro de nós. O Espírito Santo representa os meus braços, a minha boca, os meus olhos, as minhas pernas. Ele passa a me usar. Ele passa a me conduzir. Não é que você fica escravo, não. De certa forma, sim. Mas você fica totalmente serviente, servo. Você fica submetido a Deus. E você não permite que absolutamente nenhum outro venha conduzir você a fazer o que desagrada a Deus. Você pede a direção, a orientação. Você vai fazer um negócio, meu Deus, me dirige, me guia. Eu faço ou não faço? Eu entro nisso ou não entro? Eu caso ou não caso? Porque também não adianta a pessoa, depois que casar, ter problema, botar a culpa em Deus. Quem casou foi ela. Então ela deveria ter visto antes. É como você no mercado, você comprar uma verdura, alguma coisa, e você só vai perceber que comprou algo errado quando chega em casa. Você deveria ter visto antes. Por isso você prova, você experimenta. Jesus, para dar o Espírito Santo, ele não dá para qualquer um. Por isso que muitos são enganados. Muitos são enganados, está na Bíblia. Recebe outro Espírito acreditando no seu Espírito Santo. Existem demônios que até em língua eles falam. Por isso que o que identifica uma pessoa batizada com o Espírito Santo são os frutos. Mudança de comportamento, mudança de caráter. A pessoa, ela deixou um caminho para tomar outro. É a famosa frase, quem te viu, quem era e quem é hoje. Isso é algo notório, visível. Porque o Espírito Santo entrou ali. Após esse arrependimento e entrega, a pessoa realmente ela muda o seu comportamento, muda as suas atitudes, porque o Espírito Santo quer se agradar dela. Amém, gente? Então o Espírito Santo é a confirmação. Por isso que o Senhor Jesus disse para os discípulos: permaneçam onde vocês estão, em Jerusalém, não arrisque deixar Jerusalém, até que vocês recebam o poder do alto. Quando o Espírito do Senhor descer sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria e por toda a extremidade da terra. O Espírito Santo é que nos move a fazer o trabalho social. O Espírito Santo é que nos possibilita fazer a obra de Deus. É impossível alguém dizer que tem o Espírito Santo e não tem desejo de ajudar o próximo. Ela não tem o Espírito Santo. Até porque Jesus deu o Espírito Santo com essa finalidade, para que os servos seguissem. Mesmo contra a vontade, a pessoa não. A vida deixou de ser minha, eu entreguei minha vida para Deus, eu recebi o Espírito Santo. O Espírito Santo, olhe para mim, ele incomoda. O Espírito Santo, ele faz o coração dela dizer assim, vai lá, serve, faz isso. Porque eu quero te usar mais, eu não quero só que você desça as águas para você ser como muitas pessoas. Eu quero fazer uso da sua vida. Eu quero te usar. Fala de mim para outras pessoas. Então você está ali no transporte, você está entre amigos, você fala de Jesus. O Espírito Santo incomoda. O Espírito Santo faz isso. Lembra quando o Espírito do Senhor desceu em Davi? Davi cuidava de animais. Davi cuidava de rebanho. O pai dele, Jessé, era um homem rico. Tinha 8 filhos com Davi. Mas o único que defendia as ovelhas do urso e do leão era Davi. Por isso que Deus escolheu Davi e mandou Samuel ungí-lo a rei. Se você ler lá, 1 Samuel 16, Samuel derramou óleo sobre a cabeça de Davi e diz assim, o Espírito do
Senhor se apossou de Davi. No que o Espírito de Deus entrou em Davi, Deus já levou ele para onde? Para a frente da batalha. Ele foi levar a refeição para os irmãos que estavam lá, diante do fronte contra o gigante Golias. Os irmãos temerosos como o rei. Davi, foi o próprio Deus quem impeliu Davi e fez Davi ouvir as afrontas do gigante. Você vê, a pessoa que tem o Espírito de Deus, ela, opa, peraí, que é isso? Quem é esse endemoniado, esse incircunciso filisteu, que decidiu afrontar o exército do Deus vivo? Nem foi a Deus, ele está afrontando o exército do Deus vivo. Quem ele pensa que é? Quem você acha que faz isso? É o Espírito Santo. É Deus que leva o servo dele a essa postura. Aí o filisteu olhou, menosprezou Davi, e Davi disse, olha, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado, e hoje ainda, ele vai te entregar na minha mão. Você acha que foi uma das 5 pedras que Davi pegou no ribeiro? Porque ele pegou 5, jogou quantas? Não foi a pedra, aquela pedra representava Jesus. Quando ele lançou a pedra, o gigante já era. Para derrubar um homem daquele, ele é incapaz de uma pedrinha fazê-lo. Mas foi o próprio Deus quem o fez para honrar Davi. Amém, pessoal? Saul teve inveja de Davi. Em diversas ocasiões armou emboscadas contra Davi. Em diversas situações. Davi estava distraído, ele pegava a lança, Deus desviava. Ele armava uma emboscada, Deus dava o livramento para Davi. Davi falou assim, eu vou provar para ele quem está comigo. Davi esperou que ele estivesse numa caverna, entrou sem que os soldados percebessem, cortou um pedaço do seu manto e disse, rei, está aqui, ó. Deus entregou o Senhor nas minhas mãos, mas nada fiz contra ti, porque jamais eu levantaria um dedo contra um ungido. Sabe o que você aprende? Quando você vai falar de alguém, você tem que pensar 2 vezes. Porque você está falando contra alguém que tem o que Davi tinha, você está perdido. É como disse a rainha Elizabeth há muitos anos atrás, antes do seu falecimento. Eu prefiro enfrentar um exército fortemente armado do que enfrentar um homem de oração. A rainha da Inglaterra. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela se torna invisível aos olhos dos maus. E todo aquele que se levanta contra aquele que tem o Espírito de Deus, ele vai cair. Por isso que aquele que tem o Espírito Santo, ele tem que ter cuidado no que fala, nas palavras que fala, nas atitudes que toma. Porque você tem, através do Espírito Santo, uma arma poderosíssima. Entendeu, sim ou não? Mas ele disse assim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Aí são outros 500. Você sabe que Jó foi o homem mais rico que existiu na época dele. Ninguém foi tão rico quanto Jó. Em 7 meses ele perdeu tudo. Lembra? Quando o diabo, tem gente que não gosta quando se fala diabo, mas foi o diabo, não foi um anjo não. Satanás, está na Bíblia, Satanás se apresentou diante do Senhor e disse assim, Deus falou assim, observaste o meu servo Jó? Homem fiel, íntegro, temente a Deus e que se desvia, fiel, temente a mim, íntegro, e se desvia do mal, se afasta do mal. Satanás disse assim, é fácil, o Senhor dá tudo para ele, o Senhor cerca ele com a tua cerca, ninguém chega perto dele, então tá bom, tenta. Você não pode tocar na alma dele, na vida dele, mas faz. Porque existem situações que são permissivas, não é para a sua destruição, é para o seu amadurecimento e fortalecimento. Quando eu lia
sobre o batismo de fogo, eu só fui entender quando eu passei. E passo. E vou passar. Através de quê? Das inúmeras situações que eu vivi, servindo a Deus. Que eu passei, servindo. Ainda que você diga, Senhor, por que isso, Senhor? Por que isso, Senhor? Por que o Senhor permite isso? É como se Deus dissesse, meu filho, deixa comigo. Eu tenho controle de tudo. Jesus foi batizado nas águas, não foi? Logo que se batizou, recebeu o... Você lê na Bíblia, 3, capítulo 4, aqui, ó. Jesus então foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Aqui é batismo de fogo. Ou seja, você pega uma barra de ouro, você coloca no fogo. Você vai extrair a pureza do ouro. Tudo que não é ouro é separado, ele é consumido. Mas o ouro, quanto mais puro, mais no fogo ele passa, mais puro e mais valioso ele fica. Você se torna ouro, como disse Paulo, 1 Coríntios 3. A obra de palha se consome, de madeira se consome, mas a obra de ouro permanece. O fogo é para isso. Jesus foi tentado 40 dias. Jó perdeu tudo em 7 meses, mas ele permaneceu íntegro, fiel. A mulher dele falou, bem feito. Amaldiçoa Deus e morre. Você é louca. Você é doida. Em outras palavras, você está endemoniada. Como é que você fala um trem desse? Aí Jó disse, Deus não faz o mal, Deus faz o bem. Eu já sabia. E Jó passou aquele período que você já sabe. E depois de tudo suportar, os amigos de Jó, olha aí os amigos da onça. Olha os amigos da onça. Chegaram para Jó, batiam no ombro. Você deve ter feito alguma coisa muito séria, viu? Você deve ter cometido algo muito... Você está passando por isso? É que ele não sabia o que é batismo de fogo. E Deus não era com nenhum deles. Eles batiam. A Bíblia diz que eles batiam no ombro de Jó. Jó falava assim, seus consoladores molestos, eu queria que vocês estivessem no meu lugar para ver o que vocês iam fazer. Em vez de estar falando bobagem. Lá no finalzinho, Jó disse assim, eu queria saber onde é o tribunal do Senhor. Eu iria me apresentar diante dele e eu justificaria diante dele porque tudo isso. Depois de Jó ter vivido tudo isso, Jó ainda teve força para orar pelos seus amigos que davam consolo mal feito. E a Bíblia diz, mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando ele orava, por ele, pelos outros. Está gemendo, está passando um aperto absurdo, mas ainda tem coragem, força para orar pelos outros. Aí Jó disse, Senhor, eu te conhecia pela vida dos outros, de ouvir falar, mas hoje os meus olhos enxergam o Senhor em mim. Você tem que ver Deus em você. Quando você estiver no espelho, escovando os dentes, penteando o cabelo, se arrumando, olha nos seus olhos. Vê se tem brilho, vê se tem luz. Olha lá de manhã ou à noite, olha. Os olhos refletem o que está dentro da alma, você sabia? E quando alguma coisa não está legal, o próprio Espírito Santo, que a sua imagem está refletida, fala para você, ó, isso aqui não está certo. Você tem que, meu Deus, tem misericórdia, dobra o joelho, porque se você morrer nessas condições, está arriscado você ir para o inferno. Olha nos seus olhos. Até entre os animais, isso é feito. Um animal, para avançar, para usar o outro como carniça, a primeira coisa que ele avalia, o urubu é assim. O urubu rei vai, analisa o animal morto, e depois que ele dá ordem, confirma que o animal está morto, os demais abutres vão para comer o animal. A águia só pega o que é vivo, a águia não pega nada morto. O que é morto, decomposto, eles abandonam. Não tem carniça com a águia. Se um animal busca isso, como é que o ser humano,
Quando ele olha para a imagem dele refletida no espelho, ele não vai ver o que está dentro dele. Aí entra humildade. Não, meu Deus, não quer dizer que a pessoa não tem o Espírito de Deus até então. Mas o Espírito Santo, você está vendo? Você está se vendo. Você está vendo a sua alma quando você olha para o próprio espelho. A sua imagem refletida no espelho diz o que está dentro de você. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Isso é bom. Amém, pessoal? Então você vê, Daniel passou por isso. Na cova dos é o batismo de fogo. Paulo passou por isso. Lembra de Paulo no naufrágio? Que a víbora picou? Sim ou não? Paulo quando preso, Paulo e Silas na cadeia, os discípulos de Jesus passaram o que Jesus falou, vocês vão passar. Ô bispo, mas eu não quero passar. Não tem como. O aluno estudar um ano todo e não fazer a prova que vai credenciá-lo a passar como é que fala? A série seguinte. Não é assim? Ele tem que passar. Você ouviu 6 meses. Agora vamos ver se você realmente tem condições de passar para o próximo ano para um nível maior do que esse. Aí faz a prova. Olha, você está reprovado. Volta lá para trás. Não, você tem condições. Servo bom e fiel. Amém, pessoal? Então, essas 3 fases começam no batismo nas águas. Olhe para mim. Quantas vezes, bispo, eu devo me batizar? Batismo é quando a pessoa morre. Se ela se afastou ou não se afastou, mas ela continua prisioneira daquilo ali e não morria, eu tenho que morrer. Vou descer até morrer. Então tem que descer. Desce. Desce. Vamos descer. Acabou. A pessoa se afastou. E aí voltou às práticas anteriores. Ela se voltou para, meu Deus, tem misericórdia. Eu vou descer. Eu quero um renovo na minha vida. Como disse Jesus, eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo acabou. Amém, pessoal? Quando a pessoa tem o Espírito Santo, bispo, ela é perfeita, não existe perfeição no homem. Perfeito, só Deus. Mas o Espírito Santo ele logo dá o sinal. Pip, opa, oh meu Deus, tem misericórdia e tal. Não que isso vai ser uma coisa constante, que a pessoa vai estar sempre, aí não. Mas ela vai, enfim, ela se corrige. Amém, pessoal? Então nós vamos buscar Deus agora. E você se coloca, você se posiciona. Meu Deus, eu estou aqui no primeiro passo ainda. Eu não decidi ainda o primeiro passo. Eu preciso do Espírito Santo. Por que você precisa? Jesus precisou. Para lidar com os problemas do dia a dia, a gente precisa. Se você quer ser um cidadão do céu, você tem que ter o Espírito Santo. E como foi falado, os frutos que determinam, não é a pessoa falar, porque eu falo em línguas, porque eu faço, não. O que identifica que ela tem o selo de Deus, a marca de Deus na sua vida, o seu comportamento, suas atitudes. Amém, pessoal? Acabou. Se o batismo nas águas é a purificação, o sepultamento, o do fogo é a purificação. Você está passando pelo fogo, como disse Davi, o vale da sombra. Mas, mesmo no vale da sombra da morte, você não vai sofrer o dano, porque Deus é com você. É como o pai que quer formar o filho homem. Ele não pode a vida inteira fazer tudo que o filho quer que seja feito. Você quer isso? Vá. Você quer isso? Tome. Você quer aquilo? Vá. Você está formando um bobão, que na hora que ele tiver que passar, ele não vai segurar a onda, ele não vai suportar. Ele vai espirrar. Você criou errado. Então tem coisa que você tem, ó, não pode, não vai, não é assim, goste você ou não. Não é bom, é desse jeito. Você tem que ajustar. Amanhã ele vai te agradecer. Ó, meu pai me ensinou assim, assado. Meu pai me ensinou assim. Ele vai seguir direitinho. Pode ter certeza que ele vai vencer na vida.
ele vai dar valor a cada coisa que ele conquistar. E quando ele passar por dificuldade, ele diz, não, meu pai viveu uma situação assim, eu já vivi isso, eu sei como é que resolve. Amém, pessoal? Então, o Senhor Jesus nos ensina. A gente tem que aprender com cada situação que a gente passa. Cada dificuldade que você enfrenta. E digo mais, pessoal. Você cresce mais na dificuldade do que na facilidade. Quando eu passava por lutas antes de conhecer Jesus, eu dizia que era azar. Pô, não é possível. Todo mundo consegue, dá certo. Pô, fulano nem apontou, pum, acertou. Eu miro e não acerto. Pô, eu sou muito azarado. Aí quando eu conheci Jesus, eu falei, não é azar. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Aí eu fui entender que com Deus, tudo que você conquista é com sacrifício. Tudo com Deus é assim. Há pessoas que muitas vezes dizem isso assim, tudo com Deus é mais difícil. Eu já vi pessoas falarem assim, com o diabo é mais fácil. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Com o diabo é mais fácil. Claro, o diabo não tem nada a perder, já está perdido. Ele até facilita, ele até afrouxa. Ele faz a pipa, a gente fala lá no Rio, solta a pipa vai longe. Aí quando o cara pensa que a pipa dele está lá, quase desaparecida, alguém vai lá na ponta do dedo e pum, corta na mão. Fala, tá vendo? Foi longe, perdeu aqui. O diabo é assim. Ele vai dando corda, vai. Quando a pessoa menos espera, ele crau. Era melhor ter ido Gradati. É a famosa corrida do coelho e da tartaruga. Não é assim? A tartaruga está na dela lá, o coelho. E a tartaruga está lá. Acaba que ela chega, passo a passo. As coisas de Deus são assim. Nada com Deus é muito. Do mesmo jeito que sobe, foguete sem cápsula. Com Deus é como um avião, ó. Decolou. Aí vai. Aí vem como é o nome? Turbulência. Pega lá a máscara. Não sei o que, você, ai meu Deus do céu, tem misericórdia que vai cair. Daqui a pouco o comandante, olha, já normalizou. Não é assim? É isso aí. É assim. Se você não está vivendo isso, tem alguma coisa errada com a sua fé. Quanto mais próximo de Deus você está, quanto maior a comunhão com Deus, mais lutas se tem, mais vitórias também você alcança. Quando eu vejo pessoas que servem a Deus, vivem uma vida como diz o outro, voando como se nada tivesse acontecendo, alguma coisa está errada. Porque aquele que é de Deus é provado. A água, o espírito e o fogo. É fogo. Lembra quando na história romana os cristãos eram colocados contra a parede nas arenas? Ou você nega esse Jesus a quem tu chama o Cristo, ou você vai ser lançado no fogo, ou você vai ser comida de leões. E eles assumiam a fé. Eles preferiam ser jogados no fogo a negar a Cristo. As provas nem Jesus conseguiu impedir. Amém, pessoal? Busque isso, pessoal. As conquistas fazem parte, sejam elas materiais, sentimentais, financeiras, mas por favor, não seja empolgado. Por isso que eu priorizo muito a palavra. A gente busca a Deus, louva, ora, mas o que salva, o que converte, o que transforma o cidadão, a cidadã, é a palavra de quem? E se você não consegue se convencer através da palavra, esqueça. Se a pessoa não consegue mudar através do que ela está ouvindo, e não pensar que é o homem, não tem nada a ver com o homem. O que Deus me usa para falar serve para você? Serve muito mais para mim. Porque quando eu chego em casa, antes de sair, eu boto minha cara no altar e eu analiso a minha vida também. Serve para você, serve para mim.
muito mais para mim. Eu vou ser cobrado mais do que vocês. Eu vou ser mais cobrado. Por quê? Porque ele me ungiu para ensinar. E se eu ensinar errado, ele vai dizer, ó, você ensinou errado conhecendo a verdade, rapaz. Você foi um mau atalaia, você não alertou o povo, você não avisou, você não pregou com medo das pessoas se contrariarem com você, e por isso que ela foi para o inferno, e a culpa foi sua. Servo mau e negligente. Diz o Senhor, afastai-vos daqui para o fogo eterno. Se você não sabe, muitos que levam título, posição, disso ou daquilo, não significa dizer que está salvo, não. Porque todos nós vamos ter que nos apresentar diante do tribunal. Todos nós aqui vamos. Todo mundo, grande e pequeno, rico e pobre. Amém? Está na Bíblia. E no dia que eu me apresentar diante dele, que ele abriu o livro das obras e o livro da vida consta o nome. E o das obras, o que cada um fez. Tudo está sendo escrito, gente. Ninguém vai dizer, Deus é injusto. Não, 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 não. Por isso que, graças a Deus, uma coisa que eu trago comigo, Deus pode ser amor, Deus pode ser misericórdia, mas Deus é justiça. Se você for humilde e se arrepender, ó Deus, eu quero mudar mesmo, você consegue. Amém? Guarde isso com você. Sempre procure pensar nisso. Água, fogo, água, espírito e fogo. A água representa palavra. O espírito representa Deus. Amém? E o fogo representa Jesus. Guarda isso. A água, Deus e fogo. A palavra, o fogo e o espírito. Você tem que ter isso dentro de você. E quando você enfrentar essas rebordosas e turbulências da vida, fique firme, Deus vai te honrar. Amém? Acabou. Deus sabe o que faz. E Deus, para nos preparar para algo melhor, Ele nos experimenta. Ele nos faz passar por outras situações para que a gente dê valor a cada conquista. Cada alma que Ele me ajuda a salvar, eu valorizo. Por isso que quantidade é uma coisa, quantidade enche os olhos, mas eu gosto mais de qualidade. Eu prefiro ter poucos salvos do que muito não poder ajudar, que acaba dispersando. Por isso que normalmente as pessoas que eu tenho comigo, eu sei o nome de cada uma. Eu fui orar no monte, Fernando estava lá comigo, viu? Viu ou não viu? Eu falo o nome de cada uma. Fala ou não fala, Fernando? A noite inteira fiquei, saindo daqui 2 da tarde e voltamos, cheguei em casa na segunda, 3 da tarde. Não preguei os olhos uma vez, mas toda a oração de hora em hora que eu fiz, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa fulano, abençoa ciclano, abençoa, oh, meu Deus, visita fulano que me pediu oração e tal, oh meu Deus, eu oro. Está passando por isso, meu Deus está passando por aquilo. Aí eu esperava chegar a hora cheia, ficava lá, daqui a pouco, fulano também, não sei quem me pediu. Oh meu Deus, tem misericórdia. Amém, pessoal? Por isso que a Bíblia diz que o bom pastor da vida é isso, é se dedicar, poxa. É muito fácil ser pastor, chegar à vontade, falar o que quer e tchau. É ruim, hein? A minha vida inteira, 38 anos que eu prego a palavra, sempre me preocupei de chegar antes e sair depois. Eu chego antes de todo mundo e saio depois que a última pessoa vai embora. Bota a cadeira lá, ó pessoal, quem quiser falar comigo, eu estou aqui. Sempre fui assim. Nunca fui pastor de gabinete. Nunca, ninguém nunca chegou para mim, onde é o gabinete do senhor? Minha senhora, eu não sou parlamentar. O lugar que eu atendo, nunca atendi ninguém em sala fechada. Minha mulher é testemunha. Eu posso atender um pouco mais separado, ali diante do altar. Por favor, pega a cadeira aqui. Em que posso te ajudar? No início, durante, acabou o culto, pode acabar 2 da manhã, eu boto minha cadeira, por favor. E tem casos que eu chego até antes, eu chamo a pessoa. Senhora, vem aqui. O senhor, tudo bem? E aí, senhora? O senhor tá... bispo, até queria falar com o senhor. Eu percebi, por isso que eu te chamei. Você não teve atitude? Tá tudo bem? Como é que está em casa?
Toda a minha vida eu fui assim. Quem que o Espírito Santo que fazia isso? Muitas vezes o subordinado nem estava lá, estava em outros cantos. O melhor exemplo é o quê? É a prática. Eu nunca fui chamar ninguém, botava minha cadeira e ficava esperando. Cuide da sua alma. Amém? Se você captou aqui esses 3 passos, você está no qual? Bispo ainda nem deu o primeiro ainda. Pense nisso. Não espere resolver as coisas. Eu tenho que ser perfeito para me batizar. Não. Vinde como está. Se está do jeito que eu estou. Então, eu quero. Eu vou assumir. Pronto. Acabou. Amém? A senhora, a mãe da Rose está aqui. A senhora serve a Jesus há quantos anos? Né? Mais de 50 anos. Ela está com 88. Mais de 50 anos que ela serve a Jesus. Aí tinha vezes que ela me ligava, é a minha segunda mãe, ela falava assim, muitas vezes até a primeira, mais minha mãe do que até minha própria mãe muitas vezes. Ela falava assim, a benção, dona Antônia, Deus abençoe. Tudo bem? Eu digo, na guerra. Lembra? Ela falava para a Rose, o bispo só anda na guerra. Eu falei, dona Antônia, quanto mais na guerra eu tiver, mais firme eu vou ficar. Porque na guerra eu estou na fé. E aquele que é de Deus, a paz que ele tem é só aqui dentro. Do lado de fora o couro come. Nunca foi fácil para mim. Nunca foi fácil. E eu louvo a Deus por isso. Por quê? Porque Deus tem cuidado de mim. Você não está vivendo lutas por acaso. É porque Deus cuida. Melhor do que deixar frouxo e se perder. Não é assim? Deixar frouxo, você se perde. Mas quanto mais você está ali na guerra, você não tem tempo para outra coisa. Você não tem tempo para pensar em besteira, fazer coisa errada. Você está ali, pô, meu Deus, tem misericórdia. Você vai dormir de noite, daqui a pouco você acorda, achando que é porque quer fazer xixi. Nem xixi, é Deus que está te chamando. Meu caro, faz uma oração aí. Ixi, quantas vezes a Rose está lá dormindo, e eu estou ali orando, daqui a pouco vem lágrima. O coração fica desse tamanho. Eu viro para o lado. Só faço assim. E continuo. Só enxugo e vou em frente. Acabou. Tem coisa que você compartilha, tem coisa que é pessoal. A fé é assim, o marido ama a sua mulher, a mulher o seu marido, mas a salvação é indivíduo, cada um por si. Fique de pé, por favor. Vamos buscar Deus. Feche os teus olhos. Fique à vontade para você orar aí onde você está. Se você quiser vir até aqui o altar, fique à vontade. Meu Deus e meu Pai. É como aquela palavra que Jó falou. Se uma árvore, mesmo cortada, envelhecida, ela for plantada junto às águas, a Bíblia diz, ao cheiro das águas, ela brotará como uma planta nova e dará muitos frutos. Significa dizer, Senhor, que o Senhor dá chance para todo mundo. O Senhor dá chance até para aquele que, de repente, ele falhou, ele errou, mas ele reconhece e quer mudar. Então ele vai ao Espírito, que é a fonte da água viva. E ao cheiro das águas, ele rejuvenesce, ele renova as suas folhas. Senhor, meu Pai, muitas vezes o próprio ser humano, ele pergunta até para ti e para si, por que isso, Senhor? Por que eu estou enfrentando? Por que eu estou passando? Por que eu tenho que ouvir isso? Muitas vezes a gente não entende, mas é Deus cuidando de nós. O Senhor não atrasa, nem adianta. O Senhor aparece na hora certa. Oh, meu Pai, venha com a Tua presença nessa noite. Visita cada pessoa que neste momento está se rendendo, se entregando, porque ela reconhece
que ela depende, ela precisa desse Espírito para encarar esse mundo podre, esse mundo injusto que vivemos. Ah, meu Senhor, meu Salvador. Por isso que o primeiro passo é o arrependimento, que é a decisão de reconhecer erros e a busca por mudança, mudança de comportamento, mudança de atitude, Senhor. E logo vem o Espírito Santo e traz a confirmação, porque o Espírito Santo é o selo. Ele bota o carimbo e diz: você é meu, aleluia. Você me pertence. Você é um cidadão que pertence ao céu. Você não é mais alma vivente, você é espírito vivificante. Aleluia. E aí o Espírito Santo, ele começa a trabalhar. O Espírito Santo começa a agir, a nos conduzir. E aí, Senhor, vem as experiências, vem as lutas, e começam a surgir situações. E muitas vezes a pessoa diz: Senhor, depois que eu fiz tudo certo, agora está o contrário. E Deus diz: você vai colher, mais cedo ou mais tarde, o que de bom você está plantando. E o Espírito Santo passa a nos guardar. Ficamos invisíveis aos olhos dos maus e somos conduzidos e guiados pelo Senhor. Aleluia, meu Pai. Por acaso Nada é em vão na vida com Deus. Tudo tem uma razão, tudo tem uma razão. cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem para mim. Olhando de fora ninguém ia ver, ninguém ia ver, mas com o com o tempo deu para perceber. minha raiz cresceu e os ventos sopraram, cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Até o dia raiar. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, nós somos sobreviventes. Trouxe um bem para mim. Agora você está entendendo o porquê das suas lutas. Olhando de fora, ninguém ia ver, mas com o tempo deu para perceber. Minha raiz cresceu. E os ventos sopraram, cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que
chorei. E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Até o dia raiar. Aleluia. Até o dia raiar. Até o dia raiar. Aleluia. Até o dia raiar. Até o dia raiar. Aleluia. É como disse o rei Davi: o choro, ele dura uma noite, ele pode durar 2, 3, ele pode durar por um tempo inteiro, mas a resposta vem ao amanhecer. Talvez você esteja ainda vivendo esse período e parece que o dia não amanhece nunca, parece que o sol nasce para todo mundo. E você diz: para mim ele não nasceu. Eu estou vivendo entre relâmpagos e trovoadas, mas o sol do Senhor brilha, ainda que sobre nuvens cinzentas. Uma hora, o seu brilho, a sua luz vai ser vista sobre a sua cabeça, sobre o seu rosto. E todos aqueles que te debocharam, te humilharam, criticaram, acusaram, julgaram, apedrejaram, eles vão te ver de pé e dando toda a glória e honra para o céu, para o Senhor. Como disse João, que o Senhor cresça e que eu diminua. Cristo é quem deve aparecer, é Ele que merece receber toda a glória, todo o louvor. E quando surgirem as provas, o fogo, você não será consumido, você será como ouro. Quanto maior a intensidade do fogo, mais pura será a sua fé, e o Senhor terá prazer em vós. Aleluia. Não murmure, não abandone ao Senhor, não olhe para trás, mantenha os seus olhos firmes no autor e no consumador da vida. Aleluia, aleluia. Comece a adorar Ele, adore ao Senhor, mesmo em meio às lutas que você tem passado. Agradeça a Ele: ó Senhor, apesar de todas as adversidades, eu te amo, Senhor, eu te louvo, glorificado seja o teu nome, Senhor. E eu sei que o Senhor quer ser glorificado através
de cada servo, serva que permanece fiel ao Senhor. Nós te louvamos, te adoramos, nós te exaltamos e te glorificamos, meu Pai. Que as nossas raízes, elas venham crescer e elas sejam extensas e profundas, ainda que o vento bata sobre ela, mas nós permaneçamos firmes, sempre firmes, te louvando, te adorando e te glorificando. Bendito seja o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aleluia, meu Pai. Te adoramos, Senhor, e te glorificamos, te exaltamos de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Agradeça a Ele, exalte a Ele, em nome de Jesus, exalte a Ele e cante. Fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Até o dia raiar. Até o dia raiar. Até o dia raiar. Vai raiar. Até o dia raiar. Aleluia. Aleluia, Senhor. Como diz a tua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós te adoramos e te glorificamos. Coloque as mãos no coração e faça uma aliança, um pacto de ser fiel a Ele, de estar na presença dEle, de não olhar para a esquerda nem para a direita, mas seja forte e corajoso como Josué, pois o Senhor te escolheu. O Senhor, Ele elegeu você. Ele disse: não foram vocês que escolheram a mim, eu que vos escolhi, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E quem crê, diga amém. Dê palmas para Jesus, bem forte para Deus. Amém? Aí, quando a pessoa recebe, ela tem essa consciência que dentro dela habita o Espírito de Deus. Ela não é super-homem, não é Mulher Maravilha, ela não tem superpoder, não. Ela tem a presença de Deus com ela. Enquanto ela se manter humilde a Ele e entender que ela precisa buscar cada vez mais firme, ela fica. Amém, gente? Diga graças a Deus. Vamos honrar Deus com as nossas ofertas. Dê palmas para Jesus, bem forte. Olha, por exemplo, a pessoa que sabe, que reconhece o que é a obra de Deus. A obra de Deus, ela não tem apoio do governo estadual, municipal, federal. Amém? A gente não tem apoio nenhum. Quem apoia são aqueles que estão servindo a Deus, que estão aqui na presença de Deus. E por isso a pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem bons olhos, ela entende a necessidade da obra. E eu quero nesta noite chamar você para você fazer a sua oferta, você trazer a sua oferta, mas que você o faça voluntariamente, por livre e espontânea,
Mas quando você oferece algo para Deus, por favor, faça de todo o seu coração. Faça com toda a sua alma. Porque eu duvido o Espírito Santo, quando ele está num momento como esse, ele toca. Vai lá, faz isso. Ajuda a minha obra. Amém, gente? Então, você que está aqui, que quer ajudar, nós temos agora no dia 27, nós temos a nossa luz, que ficou 370 e pouco, a nossa energia aqui, amém? Nós temos o nosso aluguel, agora 27, 28, 4.800 e alguma coisa. Nós temos aquela vidraça ali, que infelizmente alguém quebrou, deu uma pedrada e quebrou. Eu tenho feito orçamentos, e dentre tantos que nós fizemos, 2.000 e pouco, 1.800, nós conseguimos, numa vidraçaria, o rapaz trocar por 1.150. 1.150 uma vidraçaria aqui na João Naves. O rapaz já mediu, e ele disse, assim que estiver pronto, eu vou avisar para a gente poder instalar e fazer o pagamento. Amém, gente? São despesas, não são despesas pessoais, são despesas da obra de Deus. Então, aqueles que forem tocados por Deus, quiserem ajudar, bispo, eu quero ajudar, bispo, na luz. Eu quero ajudar uma parte no aluguel, eu quero ajudar aí, bispo, doar esse vidro aí, para a gente não virar o ano com esse vidro quebrado. Eu quero ajudar. Amém? Coloque as mãos no seu coração. Meu Deus e meu Pai. Tanto aquele que está aqui presencialmente, como essa pessoa que está agora acompanhando essa reunião de algum lugar, é impossível Deus não mover o coração dela para ajudar. Se a sua obra, essa obra não é minha, mas é do Senhor, o Senhor vai fazer com que todos que têm condições, possibilidade de ajudar, sejam tocados para ajudar. E que eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor vai abençoar. Eu oro já pelos dizimistas que dizimam nesta obra. Eu clamo pelos ofertantes que ofertam nesse altar. Que o Deus Altíssimo venha prover cada um, dando condições dessas pessoas crescerem, desenvolverem seus projetos, seu trabalho. Aquilo que essa pessoa hoje recebe de salário vai ser o dízimo dela. Porque Deus vai abençoar ela de tal forma, meu Deus, aquilo que ela ganha por mês, ela vai ganhar por dia. Em nome de Jesus. Pois nós cremos na tua palavra, como o Senhor disse. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua família passar fome. Venha abençoar o teu povo. Venha prosperar essas pessoas. E quem crê, diga amém. Amém? Traga a sua oferta, coloque aqui no altar. Coloque aqui sobre a palavra de Deus. Você que vai passar no cartão, vai fazer um Pix, ou vai passar, vai transferir uma oferta. Bispo, eu tenho aqui em dinheiro, eu tenho um valor em dinheiro que Deus me deu, eu quero colocar no altar. Vem aqui na frente, e quando vocês vierem, pega ali a unção com óleo, vamos ungir você. Traga aqui o óleo, por gentileza. Vamos lá, pessoal, venham todos aqui. Se você não tem oferta, venha receber unção. Mas venha cantando, vamos lá. Vamos lá. Traga o seu melhor, você que trouxe o dízimo, você trouxe a sua oferta, venha cantando, batendo palmas. Batendo palmas, vamos lá, batendo palmas. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Cante, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Batendo palma, vamos lá. Todas as coisas cooperam para
todas as coisas, para o bem daqueles que te amam. Amém. Amém? Domingo a gente continua. Domingo, pessoal, 9h30 da manhã. Nós, por gentileza, pega o azeite, por favor. O azeite. Nós consagramos. Eu já venho consagrando até antes de falar que eu ia dar o azeite. Essa garrafa aqui é de Israel. E nós colocamos um pouco do nosso azeite normal e consagramos. Domingo eu vou tirar, vou colocar no frasquinho, amém? E todas as pessoas vão receber um pouco do azeite. Qual é a finalidade do óleo da sagrada unção? Ele é composto de nardo, bálsamo, o aloés e a cássia. São especiarias que são colocadas desde a época de Moisés dentro desse azeite. Nós vamos pegar esse azeite, muito obrigado. Nós vamos pegar esse óleo, vai passar nas suas mãos. Você vai ungir sua casa, você vai ungir seus familiares, você vai ungir sua ferramenta de trabalho, você vai ungir a porta de entrada, de saída, amém, gente? Se há alguém doente, você vai ungir, porque está escrito que o doente que for ungido com óleo será curado. Então, não deixe de vir. Eu vou dar no domingo,